O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Obras Básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Segunda obra da codificação espírita, o Livro dos Médiuns. Introdução geral. Publicado em 1861, o Livro dos Médiuns é a segunda das 5 obras fundamentais da codificação espírita elaborada por Allan Kardec. Se o Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857, estabelece os fundamentos filosóficos e doutrinários do Espiritismo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, etc., o Livro dos Médiuns é um manual prático e experimental. A obra funciona como um manual metodológico, um verdadeiro guia destinado a orientar tanto os médiuns, aqueles que servem de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual, quanto os evocadores, os estudiosos e pesquisadores dos fenômenos. Seu objetivo é guiar todos que se interessam pela comunicação com o mundo espiritual, oferecendo um método seguro, sério e racional para o desenvolvimento e a prática da mediunidade. O livro é essencialmente um tratado sobre a natureza dos espíritos, suas formas de comunicação e os perigos e desafios da prática mediúnica. O objetivo principal de Kardec é fornecer um roteiro seguro para a prática da mediunidade, desmistificando os fenômenos, alertando para os perigos, fraudes e mistificações e estabelecendo um critério para a análise séria e racional das comunicações espirituais. O livro adota uma abordagem quase científica, baseada na observação, na lógica e na comparação, buscando separar o espiritismo da superstição, do fanatismo e do charlatanismo. Subtítulo: Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. A obra é dividida em 2 partes principais, precedidas por uma introdução e seguidas por capítulos complementares. Primeira parte: Noções preliminares. Esta parte serve como uma introdução teórica, estabelecendo as bases para o estudo prático que se segue. Kardec se dedica a desmistificar os fenômenos e a preparar o leitor para uma abordagem racional e científica, estabelecendo as bases teóricas necessárias para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. Kardec começa abordando questões fundamentais. Capítulos iniciais do 1 ao 4. 1. A existência dos espíritos. Reafirma os princípios de O Livro dos Espíritos, explicando a natureza dos espíritos como seres inteligentes da criação, sua sobrevivência após a morte do corpo físico e a existência do perispírito, o envoltório semimaterial que une o espírito ao corpo. Ele argumenta contra o ceticismo e o materialismo, afirmando que a negação dos fenômenos não os faz deixar de existir. 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Kardec argumenta que os fenômenos espíritas não são sobrenaturais, mas sim manifestações de leis naturais ainda pouco compreendidas pela ciência da época. Ele busca enquadrar o espiritismo no campo do conhecimento natural. Um dos pontos centrais da obra, Kardec afirma que o que chamamos de milagre ou maravilha são, na verdade, manifestações de leis da natureza que ainda não compreendemos. A mediunidade é uma faculdade natural, regida por leis, e não um dom divino ou um pacto demoníaco. 3. Método de estudo. Apresenta a metodologia a ser adotada, a observação atenta, a análise crítica e a rejeição tanto a credulidade cega, que aceita tudo sem questionar, quanto o ceticismo sistemático, que nega tudo a priori. Kardec insiste na necessidade de um método experimental. O espiritismo deve ser estudado com a mesma seriedade de uma ciência, através da observação, da comparação, da dedução e da verificação lógica. 4. Sistemas. Ele analisa e refuta as diversas teorias da época que tentavam explicar os fenômenos mediúnicos sem admitir a intervenção dos espíritos, charlatanismo, alucinação,
força cerebral do médium, etc. Segunda parte. Das manifestações espíritas. Esta é a parte principal e mais extensa do livro, onde Kardec mergulha no estudo prático dos fenômenos, na classificação dos médiuns e nas diretrizes para a prática segura. Disseca a prática mediúnica em todos os seus aspectos. Tipos de manifestações. Kardec classifica as manifestações em duas grandes categorias. Manifestações de efeitos físicos são os fenômenos que impressionam os sentidos materiais. Kardec começa pelos mais simples, como as mesas girantes e as pancadas, tipologia, que foram a porta de entrada para o estudo do espiritismo. Ele explica como os espíritos atuam sobre a matéria, utilizando o fluido cósmico universal e a energia do médium, fluido ectoplasmático. Abrange também fenômenos mais complexos, como levitação de objetos, transporte de objetos, aportes e escrita direta, pneumatografia. São os fenômenos que atuam sobre a matéria. Exemplos: mesas girantes, batidas, tipologia, levitação de objetos, transporte de objetos, escrita direta, pneumatografia, quando a escrita aparece sem o uso da mão do médium. Causa. São produzidas por espíritos, geralmente de ordem inferior, mas não necessariamente maus, que utilizam os fluidos do médium, eclasma, combinados com o fluido universal para produzir o efeito. O médium para este tipo de fenômeno é chamado de médium de efeitos físicos. Manifestações inteligentes. São aquelas que revelam um pensamento e uma vontade, provando a inteligência por trás do fenômeno. A comunicação evolui das simples pancadas com código sim, não, para mensagens complexas através da escrita ou da fala. São as mais importantes para o propósito moral do espiritismo. Exemplos: comunicações escritas, psicografia, faladas, psicofonia, visuais, vidência, auditivas, audiência, etc. 2. Classificação da mediunidade. Kardec oferece uma classificação detalhada dos diferentes tipos de médiuns, de acordo com a faculdade que possuem. Kardec detalha a imensa variedade da faculdade mediúnica, mostrando que ela se manifesta de múltiplas formas. As principais são: médiuns de efeitos físicos, aqueles cuja aptidão é produzir fenômenos materiais, ou seja, doam fluidos para a movimentação de objetos. Médiuns escreventes, psicógrafos, a forma mais comum e segura de comunicação. Kardec os subdivide em mecânicos. O espírito move diretamente a mão do médium, que não tem consciência do que escreve. É o tipo mais raro e impressionante. Semimecânicos. O médium não sente o impulso na mão, mas tem consciência instantânea das palavras à medida que são escritas. É o mais comum. Intuitivos. O espírito transmite a ideia à mente do médium, que a transcreve com suas próprias palavras. É a forma mais suscetível à interferência do próprio médium. A ideia vem do espírito, mas a forma é do médium. Médiuns audientes e falantes, psicofônicos. Os primeiros ouvem a voz dos espíritos. Os segundos servem de intérpretes, permitindo que o espírito se comunique oralmente através de seu aparelho fonador, o que é popularmente chamado de incorporação. Mas Kardec evita o termo, pois o espírito não toma o corpo, apenas usa os órgãos vocais do médium. Médiuns videntes, aqueles que veem os espíritos em estado de vigília. Médiuns audientes, ouvem os espíritos. Médiuns curadores, possuem a capacidade de transmitir fluidos de cura.
médiuns inspirados. Recebem ideias e pensamentos sobre temas que muitas vezes desconhecem, sem se darem conta da origem externa. Outras variedades: médium sonambúlicos, de pressentimentos, etc. Kardec enfatiza que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Portanto, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, variando apenas em intensidade. 3. O papel e o desenvolvimento do médium. Kardec enfatiza que a mediunidade é uma faculdade orgânica, mas seu bom uso depende fundamentalmente das qualidades morais do médium. Ele adverte que a mediunidade não é sinal de elevação espiritual e que médiuns imperfeitos atraem espíritos de mesma natureza. O livro oferece conselhos sobre como desenvolver a faculdade com segurança, paciência e estudo. 4. Dificuldades e perigos da prática mediúnica. Os escolhos. Esta é uma das seções mais importantes. Kardec alerta para os principais obstáculos. Obsessão. É a influência persistente que um espírito inferior exerce sobre o indivíduo. Ele a classifica em 3 graus. 1. Obsessão simples. O médium sabe que está sendo assediado, mas não consegue se livrar da influência. 2. Fascinação. O espírito enganador domina o médium através da vaidade e do orgulho, fazendo-o acreditar em ideias absurdas e aceitar comunicações falsas como verdades sublimes. O médium fascinado não se reconhece enganado. 3. Subjugação. O espírito paralisa a vontade do obsediado, levando-o a agir contra sua vontade, podendo chegar ao domínio físico, corporal. Mistificação e fraude. Kardec ensina a discernir quando uma comunicação é falsa, vinda de espíritos levianos ou mal intencionados. Ele também alerta para a fraude consciente, praticada por falsos médiuns. Identidade dos espíritos. Explica a grande dificuldade em se comprovar a identidade de um espírito comunicante, já que espíritos inferiores podem assumir nomes de personalidades conhecidas. O critério mais seguro é a análise do conteúdo da mensagem, sua lógica, sua elevação moral e sua conformidade com os ensinamentos superiores. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos. 5. A prática mediúnica e seus perigos. Esta seção é o coração do guia prometido no subtítulo. Kardec oferece conselhos práticos e alertas severos. Desenvolvimento da mediunidade. Não há fórmula mágica. Requer paciência, perseverança, estudo e, acima de tudo, reforma moral. A mediunidade deve ser desenvolvida em um grupo sério, fraterno e estudioso. O papel do médium. O médium não é um canal passivo. Sua moralidade, seus conhecimentos e suas imperfeições influenciam a qualidade da comunicação. Um médium leviano atrairá espíritos levianos. Um médium sério e moralizado atrairá bons espíritos. Identidade dos espíritos. É um dos pontos mais difíceis. Espíritos inferiores podem facilmente assumir nomes de personalidades famosas ou entes queridos para enganar. A identidade se comprova não pelo nome que dão, mas pela coerência, elevação moral e sabedoria de suas palavras. Mistificação. É um engano praticado por espíritos zombeteiros ou mal intencionados. Kardec alerta que eles são astutos e podem enganar até os mais inteligentes se forem vaidosos ou crédulos. A melhor defesa é a análise fria e lógica de toda a comunicação. A famosa máxima de Kardec é preferível repelir 10 verdades a admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. 6.
A prática mediúnica e a formação de grupos. O livro oferece um verdadeiro manual para a organização de reuniões mediúnicas sérias. O local e o ambiente. A importância da harmonia, do recolhimento e da prece. O papel do dirigente, doutrinador. A necessidade de um líder experiente com bom senso, conhecimento doutrinário e autoridade moral para conduzir os trabalhos, interrogar os espíritos e orientar os médiuns. As vocações dos grupos. Orienta sobre a criação de grupos de estudo, experimentação e desenvolvimento mediúnico. As evocações. Dedica um capítulo inteiro sobre como evocar espíritos particulares, as perguntas que se pode fazer e as condições morais necessárias para obter boas comunicações. Sete. A condução das reuniões mediúnicas. Kardec dedica capítulos inteiros a orientar a formação e a condução dos grupos de estudo. Seriedade e propósito. As reuniões não devem ser para entretenimento, curiosidade ou para obter favores pessoais. O objetivo deve ser o estudo, a instrução mútua e o aprimoramento moral. Homogeneidade. O grupo deve ser composto por pessoas com os mesmos objetivos e sentimentos de fraternidade. A desarmonia e a divergência de vistas criam um ambiente desfavorável. O papel do doutrinador, ou esclarecedor, é a pessoa encarregada de dialogar com os espíritos comunicantes. Deve ser alguém com conhecimento doutrinário, bom senso, paciência e firmeza moral para lidar com espíritos de todas as ordens. No final, Kardec inclui um vocabulário espírita, definindo os termos técnicos usados na doutrina, o que reforça o caráter didático da obra. Principais mensagens e conclusões. A mediunidade é uma faculdade natural. Não é um privilégio nem uma maldição, mas uma ferramenta para o progresso humano. A moral é o fator decisivo. A qualidade das comunicações depende diretamente da elevação moral do médium e do grupo. A prática mediúnica sem moralidade é uma porta aberta para a obsessão e a mistificação. Estudo e razão são indispensáveis. O Espiritismo exige estudo sério e uso constante da razão. A fé cega é desaconselhada. Toda comunicação deve ser passada pelo crivo da lógica e do bom senso. O objetivo é o progresso espiritual. O intercâmbio com o mundo espiritual não visa satisfazer a curiosidade, mas provar a imortalidade da alma e fornecer ensinamentos para que nos tornemos pessoas melhores. O Livro dos Médiuns é um manual indispensável, que transforma o fenômeno mediúnico, antes visto com medo ou superstição, em um objeto de estudo sério, racional e, acima de tudo, com uma finalidade moral elevada. Comentário final. O Livro dos Médiuns é mais do que um simples catálogo de fenômenos. É uma obra de profunda sabedoria prática e moral. Seus principais legados são: racionalização. Removeu a prática mediúnica do terreno do misticismo e do espetáculo, inserindo-a em um quadro de estudo sério e metódico. Segurança. Forneceu as ferramentas para que os praticantes pudessem se proteger dos perigos da obsessão e da mistificação. Critério moral. Estabeleceu que o valor da mediunidade não está no fenômeno em si, mas no seu uso para o bem, para a instrução e para o progresso moral da humanidade. Universalidade. Continua sendo, até hoje, a obra de referência indispensável para qualquer centro espírita ou estudante sério da mediunidade no mundo, servindo como um farol que ilumina a prática segura e proveitosa do intercâmbio com o mundo espiritual. O Grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, está lhe trazendo as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E nessa segunda apresentação foi explorado o Livro dos Médiuns. Se você gostou desse vídeo, dê um like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Se interessou em ler o livro,
Adquira o seu e obterás maravilhosos conhecimentos. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Emmanuel.